a mim dar-vos as boas-vindas a esta nossa terceira e última tertúlia deste primeiro ciclo dedicado às questões do desenvolvimento local, num ciclo que nós intitulamos dos loucos anos 20 do século XXI e que pretendemos que possa prolongar por esta década, quem sabe, da década de 20. Em nome da A3S, dar-vos as boas-vindas, dizer-vos que a A3S nasceu em 2006 e logo nessa altura começamos logo por ter tertúlias, portanto é algo que nos caracteriza desde o início, esta vontade de querermos juntar pessoas para debatermos temas que sejam relevantes, enfim, sobretudo associado sempre a esta grande área de encontrar formas alternativas, mais justas, mais equitativas de desenvolvimento e, obviamente, também em prol dos direitos humanos, já que também é hoje o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Nós, desde essa altura para cá, temos vindo a contactar com um conjunto de pessoas e de parceiros que agora neste ciclo de tertúlias, de alguma forma estamos a repescar pessoas com quem nós temos estado ao longo destes anos, pessoas mais recentes, pessoas, enfim, organizações, parceiros, não é? Que queremos também conhecer melhor, aproximar e, portanto, também é nessa qualidade que temos vindo a fazer estes convites, quer das pessoas que estão a partilhar connosco aqui enquanto oradoras, quer, na verdade, das pessoas que nos têm acompanhado na plateia, vamos dizer assim, não é? Que também contribuem para estes debates com as suas questões e com os seus comentários. E, portanto, desde já, dar-vos as boas-vindas em nome da Associação A3S, dizer-vos também que ao longo desta tertúlia vocês podem e devem colocar as vossas questões aqui no bate-papo, tentaremos fazer aqui uma recolha para depois podermos passar para as nossas convidadas também poderem responder e verdadeiramente constituir uma tertúlia, não é? E não propriamente só aqui um espaço de apresentação. Dito isto, não sei se disse tudo o que queria dizer, mas enfim, sobretudo estas boas-vindas calorosas e passar então a palavra agora à Carlota, que vai estar a moderar esta tertúlia. Bom dia a todos e a todas, obrigada a todos pela vossa vontade de participar aqui na nossa reflexão e às nossas convidadas em especial, claro. Como a Ana Luísa disse, esta é a terceira deste primeiro ciclo, digamos assim, dentro dos loucos anos 20 do século XXI, é a terceira sessão dedicada ao desenvolvimento local. Na primeira fizemos, digamos assim, um balanço mais macro, mais sobre o que tem sido o desenvolvimento local em Portugal nomeadamente nas últimas 2 décadas, até porque agora se colocam alguns desafios em particular nesta área. Na segunda sessão fomos olhar um bocadinho mais para políticas municipais e trouxemos aqui o exemplo de Barcelona como um exemplo muito inspirador, onde a própria economia social e solidária é objeto de um plano estratégico para 2030. E também o exemplo de Famalicão, como um exemplo de um município com o qual nós temos vindo a trabalhar e que tem de facto uma estratégia de longo prazo que tem sido interessante e que tem permitido também alguma evolução nesta matéria de articulação entre a economia social e solidária e o poder autárquico. E esta terceira sessão focamos, digamos assim, no papel e na ação da economia social e solidária a construir estas pontes e estes caminhos para o desenvolvimento local. Trazemos aqui 3 territórios, 3 temas bastante distintos, a começar pela Adélia Antunes e pela Ana Ferreira, da Casa dos Choupos, que tem em parceria com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, desculpem, já mudou o nome há uns anos, Santa Maria da Feira, tem aqui uma agência para o emprego, seguido da Rosa Carreira, que vem da Colabora, da Covilhã, e que traz um exemplo designadamente de um projeto na área de igualdade de género, e por fim a Inês Lapa, da Associação Cultural PEL, que nos vem falar de intervenção também através das práticas artísticas na cidade do Porto. E portanto trazemos aqui este ramalhete com pinchas,
para nos ajudar a refletir como é que também a partir da economia social e solidária se pode fazer esta relação e como é que estas organizações têm procurado fazer esta relação entre o desenvolvimento local e entre os diferentes atores a nível local. Não vou ocupar mais tempo, temos 10 minutos de ronda para cada um, eu vou avisando assim à medida que vocês forem chegando mais ao final do tempo, para depois darmos espaço então para haver um pouco mais de tertúlias, como dizia no início, gostaríamos de conseguir melhor nesta terceira sessão do que conseguimos nas anteriores, esta dimensão mais de tertúlia. Por isso, apelar-vos para irem fazendo as vossas perguntas no bate-papo, para que possam ser mais as vossas e menos as nossas de animadores aqui a fazerem parte do debate. Portanto, à medida que forem pondo bate-papas, a Ana Luísa vai juntando e lançamos o mais depressa possível depois da volta à plateia. E calma, Ana, Adélia, querem tomar... Sim, eu vou então partilhar a tela e começaria então a Adélia, está bem? Então, bom dia a todos e a todas. Eu chamo-me Adélia Antunes, sou colaboradora e cooperante fundadora da Casa dos Chopos desde 2008 e estou aqui na qualidade de coordenadora do projeto Direitos e Desafios Inova Mais, que vamos então apresentar. Adélia, desculpe só que vocês também estão a ouvir um feedback? Sim, estamos. Sim, um barulhinho, sim. Há alguma sugestão de como é que podemos minimizar isto? Não há micro desligado. Seria o micro desligado Ou desligarmos eu também, por exemplo, é isso? Não, eu penso que a senhora que está a fazer a apresentação tem que desligar as suas colunas enquanto estiver a falar para o micro. Não nos vai poder ouvir, porque deve estar a fazer sem fones. Conseguiu ouvir, Adélia? Eu vou falar novamente e perceber se me ouvem melhor. Nós estamos a ouvir bem, estamos com um feedback muito forte. Eu não sei então o que... O Zé Miguel estava a sugerir que desligasse as colunas. Ok, desligar as colunas. Acabou. Vai ouvir-nos na mesma? Está bom assim? Não voltou. Já me conseguem ouvir sem o feedback? Sim. Conseguem vocês? Não. Eu não consigo. Não, continuamos a ouvir. O feedback continua. Que eu acho que tenho tudo desligado. Depois continua, sim. Eu tenho tudo desligado. Não sei o que possa fazer. Normalmente tenho funcionado assim e quando sei, sem problema. Não estou a perceber então. Mas é difícil ouvirem? É um pouco incomodativo, é um feedback constante, não é? Apesar de se ouvir bem o que a Adélia diz, é um bocadinho... Eu penso, desculpem estar a interromper, mas eu penso que é feedback ou é um barulho de fundo, pode ser um barulho de fundo onde está a Adélia. Eu não ouço feedback do que nós dizemos, ouço apenas um barulho de fundo. Eu não tenho nenhum barulho de fundo aqui. Se eu baixar o som, ouvem melhor? Dá igual. É igual? Está toda a gente com os microfones desligados, também pode ser outra pessoa. Eu vou desligar os micros das pessoas que não são a Adélia e a Carlota, então vou tentar fazer isso. Eu não tenho nada ligado neste momento. Ainda continua o som? Sim, mas a única sugestão que me ocorre, mas não sou nada... de vez em quando para.
Ou, por exemplo, não sei se isto faz sentido para os meus colegas que percebem mais das tecnologias, por exemplo, a Adélia fazer um restart do computador enquanto avançaríamos para uma outra intervenção. Acham que isto faz sentido? Podemos experimentar. Deixem-me só ver se quando desligo o som à Adélia, se me permitir só um segundo para ver se muda alguma coisa. Sim. Muda. Não é? Mas acho que é um barulho de fundo, na verdade. Adélia, tem auscultadores? Desculpe, tirei-lhe o som agora, Adélia, por isso eu tenho que aceitar pôr o som outra vez. Não, aos escutadores não. Posso arranjar uns fones, mas não tenho aqui de momento. Mas ainda não alterou nada? Não. Não. É que eu barulho de fundo, não tenho aqui nenhum barulho de fundo. Eu não consigo perceber. Poderá ser até o barulho do computador em si, na verdade. Eu acho que é capaz de ser isso, não sei. Mas se calhar valeria a pena fazer o que a Carlota disse. Ligar e voltar a ligar? Pois, e nós avançamos para um outro projeto e depois voltamos atrás, pode ser? Está bem. Concordam? Nada, eu vou sair então. Obrigada, Adélia. Eu peço desculpa pelo incómodo. Ora, Adélia. Faz parte, não tem importância nenhuma, não é sua culpa. Avançamos então para a Rosa. Pode ser, Rosa? Sim. Então, vou compartilhar a tela. Já estão a ver a minha tela? Sim? Pronto, então, muito bom dia a todas e a todos. Obrigada à 3S por nos convidar, por nos permitir partilhar esta nossa prática com a comunidade. E o meu nome é Rosa Cabeira, como já tinham dito, e sou também sócia fundadora da Colabora. E desde 2008 que na Covilhã temos tentado fazer um trabalho que se distinga por uma intervenção muito direta e que procura muito trabalhar através da inovação para conseguirmos a transformação social. Este projeto Cuidadania é um projeto que está a ser realizado com 3 escolas da Covilhã e partiu deste pressuposto. O cuidar de si, das outras pessoas e do planeta é fundamental para o bem-estar de todas as pessoas e todos os seres vivos que vivem no nosso planeta. Por outro lado, as escolhas profissionais e as atividades preferidas por rapazes e raparigas resultam de escolhas muito influenciadas pelos estereótipos aprendidos em sociedade. E isto faz com que muitas vezes as pessoas não consigam realizar-se, tanto pessoalmente como profissionalmente, porque estão presas a estes estereótipos do que é tarefas associadas ao rapaz ou a raparigas. Também o outro pressuposto é que as escolas podem ter um papel muito importante para desconstruir estes estereótipos e também para dar alguma centralidade ao cuidado na vida, que, como vimos nesta situação em que estamos agora a viver de pandemia, é uma dimensão muito importante da nossa vida e que muitas vezes não é aquela a que se dá mais valor. Geralmente, e vemos até pelas remunerações, que são as profissões mais ligadas às tecnologias e outras mais técnicas, que são muito valorizadas. Mas depois, quando pensamos o que é mesmo essencial, afinal é o cuidado. Como se viu agora na pandemia, que as atividades ligadas ao cuidado foram as que não puderam mesmo parar. Então, desenhámos este projeto com essas 3 escolas, em que temos 4 áreas, com 4 eixos: as oficinas de género e cidadania, que têm a ver com formação de docentes, porque achamos que temos que intervir com as crianças e jovens, sim, mas também com docentes para que deem continuidade ao trabalho que fazemos. O voluntariado para a igualdade. A terceira, da escola para a comunidade, são atividades que fazemos envolvendo as escolas e que elas depois lançam para a comunidade. E depois, como forma também de dar continuidade e disseminar o nosso trabalho, criar um recurso pedagógico. Bom, com a pandemia, os nossos planos alteraram-se muito, porque ficou muito difícil entrar nas escolas e, portanto, tivemos também que nos reinventar, digamos assim, uma palavra muito usada hoje em dia, como sabem. Mas, de qualquer maneira, há algum trabalho que já foi feito e que estamos a continuar a fazer e que eu passava então a apresentar. O primeiro, não seguindo aquela ordem dos eixos que eu vos tinha falado há bocadinho, mas começando pelo aquele que é o core do trabalho,
O Voluntariado para a Igualdade é uma iniciativa que faz com que estudantes da Universidade da Beira Interior vão às escolas desenvolver atividades ajudando as crianças e jovens e as professoras e professores que participam nas sessões a pensar a igualdade nas suas escolas. Antes de começarem o trabalho, fazemos reuniões, tiveram também uma formação em igualdade de género e nestas questões todas das discriminações, e as reuniões são sempre muito práticas e muito participativas, e esta aqui é um exemplo de uma reunião que fazemos inicial com ele. Então, depois, como é que a gente faz esta intervenção nas escolas? E como é que fazemos o envolvimento de crianças, jovens e as próprias escolas em si? Pusemos os rapazes, as crianças em contexto de turma, e com estes voluntários e voluntárias a dinamizar as sessões. Eu vou apenas como a pessoa que quase que os transporta de carro, mas claro que estou lá também para dar apoio e para orientar um bocadinho o trabalho. Mas pomos os meninos e as meninas das escolas a pensar, isto é base de que partimos. O melhor e o pior de ser rapariga e o melhor e o pior de ser rapaz. E cada um preenche, sem estarem a ver uns com os outros, nem a falar, preenchem estas folhinhas que a gente lhes entrega. E pronto, e depois o pior de ser rapariga pode ser coisas tão prosaicas como pentear o cabelo e secar o cabelo, que realmente é muito chato, mas também pode ser o pior de ser rapariga, que não nos deixam brincar um desporto qualquer porque os rapazes não deixam. Ou o pior de ser rapariga, muitas vezes temos que fazer todas as tarefas sem ajuda e sofremos muita violência dos rapazes. Curiosamente, quando pedimos este exercício, as raparigas têm alguma dificuldade em escrever o melhor de ser rapariga, às vezes não conseguem, e os rapazes têm dificuldade em encontrar o pior de ser rapaz. Não deixa de ser interessante. Mas mesmo assim eles conseguem, e temos aqui já algumas, por exemplo, o pior de ser rapaz é por uma coisa que seja, metem logo um defeito, e também os rapazes batem em raparigas mais do que os rapazes. Depois há outra aqui a dizer, somos sempre os culpados, andar à bulha, temos muitos pelos, pronto, eles misturam coisas que têm a ver com sexo e com género, e a ideia é mesmo essa, é não estar a cortar aí qualquer ideia que eles queiram. E pronto, com base nestes cartõezinhos que eles fazem, que depois, se quiserem, apresentam às turmas ou não, vamos criar, depois distribuem-se estes papelinhos pelos grupos que se criam entretanto, e cada grupo vai, de acordo com as discriminações que são apresentadas destes cartões, vai apresentar um plano de intervenção na sua escola para combater as desigualdades de género. E este trabalho é feito durante algumas sessões, sempre com o apoio dos voluntários. Há também debates e exercícios que se vão fazendo para nos alertar para estas questões. Aqui vemos outra mesa de concepção das medidas para os planos para a igualdade, em que a voluntária é esta que está aqui de joelhos, e que funciona muito bem porque, como são jovens quase de um tipo da idade deles, mas que eles identificam-se muito mais do que com técnicos ou técnicas de projetos, conseguem uma interação muito, muito livre e muito à vontade, e então as ideias têm surgido e em coisas que nós nem ao princípio nem não estávamos a contar, e o interessante também é isso, é eles descobrirem e depois também ficarem muito contentes por isso, e os professores e professoras também descobrirem através dos alunos e alunas que há coisas na escola que afinal não são assim tão igualitárias, como por exemplo o site onde é apresentado o curso de técnico de informática em que a fotografia é de um rapaz, ou técnica de turismo em que a fotografia é de uma rapariga, e que, como toda a gente sabe, influencia depois as escolhas nestas idades, toda a imagem é muito importante. E, portanto, este trabalho vai sendo feito ao longo de várias sessões. Depois, o que fizemos foi, cada grupo apresentava à turma as suas propostas e depois havia votação para que fossem escolhidas as propostas que pareciam mais adequadas em cada turma. O passo seguinte seria ser debatido internamente, a direção das escolas também está envolvida, porque temos um grupo de trabalho interescolas para irmos discutindo estas questões, e portanto a ideia seguinte seria cada escola debater internamente e depois apresentar o plano e encontrar uma equipa para o implementar, ou pelo menos para ser responsável. Sendo que em cada escola havia 3 turmas que foram selecionadas pela escola para serem os motores, digamos assim, da iniciativa,
e foi por aí que se avançou, com essas 3 turmas em cada escola. Na impossibilidade de, entretanto, começou a pandemia, depois deste trabalho feito, de criação das medidas e de definição das prioridades, entra a pandemia e nós deixámos de poder ir às escolas. Então, a maneira que encontramos... 2 ou 3 minutos, ok? Ok, então mesmo vai acabar. Obrigada. A maneira que encontramos, então, foi, em vez de fazermos presencialmente a disseminação destas medidas, destas ideias, foi organizarmos um webinário flash, como lhe chamamos, em que cada escola apresentou, podem ver aqui algumas das janelinhas têm turmas inteiras, algumas preferiram manter-se sem imagem, mas das 3 escolas participaram cerca de 600 alunos e também cerca de 40 professores e professoras, em que cada turma apresentou às restantes, cada escola apresentou às restantes quais são as suas propostas para que a sua escola seja mais igual. Deixem-me só dizer-vos aqui por curiosidade que o desporto foi uma das áreas em que mais insistiram as crianças e os jovens. Pronto, esta era uma das dimensões, como vos disse. Depois a outra, que é da escola para a comunidade. Vocês estão a ver a apresentação, o modelo de apresentação? Não. Sim. Não. Sim. Da escola para a comunidade é uma iniciativa em que se pretende dar visibilidade às mulheres no espaço público e aos homens no espaço privado. Então, no primeiro ano fizemos esta iniciativa, que foi o galardão das mulheres notáveis em áreas como a cidadania, a política, a economia, a ciência, desporto, e concorreram, houve 110 nomeações nos 3 concelhos de Covilhã, Belmonte e Fundão, e dessas 110 nomeações, 65 foram candidatas e depois entregaram-se galardões a áreas nestas áreas que referimos. Este ano, o foco vai para os estereótipos de género nas profissões e nas tarefas, e então a iniciativa, em vez de ser as mulheres notáveis, vai ser a Gente Rebelde, que é um concurso multimédia em que as crianças e jovens das escolas todas de Covilhã, Belmonte e Fundão são desafiadas a apresentarem vídeos ou outros trabalhos multimédia em que se desconstroem estereótipos de género ligados principalmente às profissões e às tarefas domésticas. Depois, finalmente, o que também está a decorrer, e vamos já começar a 3ª edição, é a formação de docentes. Temos estado a contar com a Teresa Alvarez e a Ana Costa do Grau, a Teresa Alvarez da SIGA e a Ana Costa do Grau, dinamizando estas sessões que também eram para ser presenciais e têm sido online, e em que cada professor e professora que participam, e já estamos com cerca de 40 até o momento, em cada docente vai aplicar atividades que estão nos guiões da cidadania, nas turmas, e depois vem-nos apresentar aqui no grupo da turma, não é? Apresentar os resultados que foram conseguidos. E pronto, é isto que eu tinha para partilhar convosco. O recurso, que ao princípio tínhamos pensado ser uma coisa, vai ter que ser outra, porque a realidade também se mudou e, portanto, a experiência foi outra. Mas a ideia é que o recurso é partilhar aquilo que foi a nossa aprendizagem deste trabalho de terreno, em que só queria terminar dizendo que muitas vezes as professoras e os professores ficavam muito admirados por causa das coisas que ouviam dos alunos e das alunas, e diziam mesmo que nunca pensaram que eles tivessem aquela capacidade de análise sobre estas temáticas, o que nos leva a crer que realmente, ouvindo as pessoas, ficamos sempre a perceber que é a melhor maneira de mudar, não é? E pronto, para já, então é tudo. Obrigada. Obrigada, Rosa. Adélia, vamos tentar? Tem que ligar o microfone. Ok. Eu espero que agora me ouçam melhor. Será que sim? Estão-me a ouvir? Na verdade, estamos com o mesmo problema, não é? Podemos tentar uma coisa, que é, Adélia, se consegue ver aquele botão que tanto está no canto inferior esquerdo, que é o botão para tirar o som, e em princípio tem uma setinha que pode abrir, pode carregar. O do som? Sim, e se tem uma setinha mesmo ao lado do microfone, e nessa setinha deve abrir um menu, e esse menu pode dizer alguma coisa do género, selecionar microfone, selecionar coluna, ou não sei se tem em inglês. Não sei se na parte da coluna lhe aparece alguma opção.
Está acionado o microfone. Sim. E o altifalante. E o altifalante não tem mais do que uma opção? Diz seleciona o altifalante, pode ser o altifalante que está selecionado ou o mesmo que o sistema. Pois, o problema é que o mesmo que o sistema vai ser igual, mas pode experimentar, olha, nunca se sabe. Se experimentar o mesmo que o sistema... Pronto, está acionado, melhorou alguma coisa? Pois, não sei. Não. Pois não, temos aqui a Esther a dizer que uma das nossas participantes que o ruído não é impeditivo, não sei o que é que as outras pessoas pensam. Concordo, também Por mim não há problema. Eu daria... Pois, eu também não sinto o ruído assim muito estridente. Força, Adélia, vamos a isto. Então, continuemos. Pronto, a temática então são as práticas que as organizações da economia social têm consolidado na estratégia de desenvolvimento local e falarmos destas práticas leva-nos a falar do emprego, que é uma prioridade em Santa Maria da Feira e, de facto, o nosso contributo para esta estratégia de desenvolvimento local tem passado muito pela promoção do autoemprego e do emprego, sempre com ligação às empresas e à capacitação das pessoas. As práticas que ao longo do tempo temos vindo a consolidar prendem-se essencialmente com um trabalho de proximidade, feito à medida dos públicos a que se destinam, muito assente em parcerias e na ativação de sinergias de entidades que estão à nossa volta e que podem constituir respostas para os nossos públicos. Assentamos também muito do nosso trabalho na experimentação, na criatividade e na inovação de respostas, portanto, estamos sempre a tentar criar novas respostas, novas metodologias, sedimentando algumas que se mostram eficazes, mas sempre com o objetivo de criar novas respostas. É um trabalho de continuidade e que, por isso mesmo, nos tem permitido também perceber a diversidade de públicos para quem trabalhamos e as suas necessidades, o que nos desafia continuamente a criar novas respostas, cada vez mais específicas e mais adaptadas a cada contexto. Os públicos mais vulneráveis e com mais dificuldade de acesso ao mercado de trabalho sempre foram a nossa principal preocupação. E agora com os novos projetos, a prioridade é mesmo estes públicos mais vulneráveis, e nomeadamente os desempregados de longa duração e muito longa duração, os beneficiários de rendimento social de inserção, as pessoas portadoras de deficiência e incapacidade, com destaque para as perturbações mentais, ainda jovens em situação de desemprego ou abandono escolar, isto sempre com o objetivo de reforçar a sua autonomia, a sua capacitação, empoderamento, sentimento de pertença, com vista à integração profissional. Fazemos isto normalmente através da ALP, da Agência Local em Prol do Emprego, que nasceu em 2006 para dar resposta ao desemprego que na altura começava a surgir e que resultou de um projeto promovido pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Ela é, neste momento, a estrutura que operacionaliza estes projetos que temos agora em curso, estes novos projetos de direitos e desafios, Inova Mais e em rede. Consideramos que esta estrutura é uma one-stop shop que oferece mentoria para a entrada e reentrada no mercado de trabalho, na criação do próprio negócio e na inovação social. Tem por missão promover ações nos domínios da empregabilidade e do empreendedorismo e da inovação social, através do desenvolvimento de competências, com vista à promoção do emprego e, sobretudo, ao ajustamento entre a oferta e a procura de trabalho. Na ALP temos essencialmente dois programas, o programa da empregabilidade e o programa do empreendedorismo. O programa da empregabilidade é um programa de orientação profissional com ligação à bolsa de oferta e procura de trabalho que constituímos e que está muito ligada às empresas, que faz atendimentos individuais e personalizados, mas tem também um conjunto de iniciativas que visam justamente o desenvolvimento de competências.
E algumas dessas iniciativas são, por exemplo, os clubes ALP, que são espaços de educação não formal que visam preparar as pessoas em situação de desemprego, especialmente as de longa duração e, portanto, aquelas que estão mais afastadas dos contextos laborais, a poder integrar o mercado de trabalho ou outros dispositivos de formação mais estruturados. Temos também os bootcamps de empregabilidade, neste caso Meet Me in Bootcamp, que é um bootcamp um programa de aceleração de candidatos que combina também um encontro entre empresas e candidatos a emprego. No fundo, neste programa de aceleração de candidatos, através de técnicas de coaching e da imersão durante 2 dias, em que os candidatos estão focados no desenvolvimento de competências, eles vão se preparar para se apresentarem a um conjunto de empresas que estão dispostas ao recrutamento e a encontrar pessoas com os perfis certos e adequados para as suas empresas. Esta é uma das iniciativas. Temos uma outra que é o Formar para Empregar. E aqui é um modelo de formação que temos vindo a promover em ligação com o Bisfeira, que é uma plataforma do município de Santa Maria da Feira e que trabalha as questões empresariais e, portanto, também em ligação, obviamente, com empresas locais, algumas delas empresas que foram captadas de investimento estrangeiro e que precisam de recrutar. E aquilo que tentamos fazer é combinar uma formação que as empresas precisam, e, portanto, uma formação feita à medida das necessidades da empresa, permitindo assim que as pessoas que integram e concluem esta formação tenham, no final, uma garantia de emprego. Este é um modelo que tem trazido resultados muito interessantes e, portanto, que nós queremos consolidar também nesta estratégia de desenvolvimento local. Adélia, 2 ou 3 minutos. Temos o programa de empreendedorismo, que é um programa que permite apoiar as pessoas que têm uma ideia de negócio e precisam de orientação e mentoria para a sua materialização. No fundo, aqui temos consultoria nas áreas do marketing, jurídica, fiscal, financeira, etc., que permite o apoio na criação e estruturação dos seus projetos, na identificação de fontes de financiamento, no apoio a processos de licenciamento e, por último, na elaboração do plano de negócio, quando assim o pretendam. Para incentivar este empreendedorismo, temos também atividades ou ações, iniciativas ligadas ao empreendedorismo, como seja os bootcamps do empreendedorismo, nomeadamente este Acelera, que é um bootcamp, começa com um concurso de ideias e depois tem um bootcamp de empreendedorismo, onde se tentam acelerar ideias de negócios, onde mais uma vez os candidatos vão estar imersos durante 3 dias a receber orientação de formadores e mentores, de forma a prepararem as suas ideias de negócio, os seus modelos de negócio, para os apresentarem a um júri com um pitch do seu projeto. Temos ainda encontros em rede, que são momentos de networking entre os vários empreendedores, por forma a que se conheçam, estabeleçam relações e potenciem negócios, e ainda o programa de inovação social, que é um programa de empreendedorismo e inovação social junto das organizações da economia social do concelho. Depois, podes avançar, Ana? Ana? Sim, avança. Pronto, agora com os novos projetos temos novas prioridades e novos desafios. Estes projetos de direitos e desafios em rede e o projeto de direitos e desafios Inova Mais são mais uma vez promovidos pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e coordenados pela Casa dos Chopos. Têm parcerias, nomeadamente com o Centro Tecnológico no caso do Inova Mais e com a Adritem no caso do Em Rede. E estes projetos, porque trabalham a área da empregabilidade, são operacionalizados através da IALP. A IALP, e o que é que eles trazem de novo? Além de continuar aquilo que já falei atrás, trazem de novo a promoção, a meta, o objetivo é a promoção do desenvolvimento comunitário,
desafiando, inovando e criando redes de sinergia entre as entidades empregadoras e outros parceiros também da rede municipal, mas tem... Vamos avançar, Ana? A metodologia, como falei atrás, assenta essencialmente num trabalho de proximidade, portanto, feito à medida dos públicos, também num trabalho em rede e em parceria, e onde a base é sempre a experimentação e a aplicação continuada de metodologias inovadoras. Avança, Ana. Ana? Então, o projeto Direitos e Desafios Inova Mais trabalha essencialmente, nós temos 2 projetos, 2 CLDS no fundo, e portanto dividimos por territórios. O Inova Mais trabalha essencialmente os territórios mais urbanos e portanto mais litorais do concelho de Santa Maria da Feira. Sim, Ana, avança. E nós aqui nestes projetos então criamos novas ações diferenciadas, inovadoras e aqui sempre no propósito de diferenciar e criar respostas à medida de públicos específicos. E por isso, para as pessoas em situação de desemprego, temos, por exemplo, oficinas customizadas de calçado e marroquinaria, oficina de prototipagem e apoio ao empreendedorismo no setor de calçado, e isto porque aqui o parceiro é o Centro Tecnológico do Calçado e, portanto, temos muitas ações direcionadas a este setor tradicional, mas também modernizado no concelho. Temos ainda o dia aberto nas empresas, que é visita às empresas para que os candidatos a emprego possam conhecer as empresas e tenham contacto com os seus profissionais. Depois, para públicos mais específicos, como os alunos que abandonam ou concluem o ensino secundário, temos a Academia de Kickboxing, que é mais uma atividade inovadora, ou seja, um programa de desenvolvimento de competências pessoais e sociais em parceria com o Fórum de Freguesias de São João de Ver, que visa, através de uma oficina desportiva, desenvolver competências, nomeadamente através da socialização, que promovam mais facilmente a integração, sobretudo de jovens NEET, em dispositivos mais formais de educação e formação. Temos depois, para públicos mais específicos, nomeadamente aqueles portadores de incapacidade ou deficiência e, portanto, que apresentam maior vulnerabilidade no acesso ao mercado de trabalho, oficinas tradicionais, nomeadamente na transformação e customização de móveis, uma oficina que já iniciou, já foi financiada pela Fundação Montepio e que vai ter continuidade agora neste projeto. Sim. Já avancei o tempo, pronto. Nós temos um conjunto de facto muito alargado de oficinas e que são as novidades e, portanto, vão no sentido de criarmos respostas inovadoras para públicos específicos. Isto quer no Inova Mais, que eu coordeno, quer no Direitos e Desafios em Rede, que a Ana tem também alguma coisa a dizer, e eu passava-lhe então a palavra. E peço desculpa pela demora. Ana, estás a prever falar 10 minutos? Não, eu vou-me despachar. Então, o projeto Direitos e Desafios em Rede tem a sua sede, portanto, em Vila Maior, portanto, numa das freguesias do Nordeste do concelho, e, contrariamente ao projeto Direitos e Desafios Inova Mais, tem uma intervenção muito mais rural, portanto, muito mais aqui na zona Nordeste e rural do concelho da Feira. São estas freguesias de intervenção, 11 freguesias, um trabalho em rede, um trabalho em sinergia. Canedo Vale e Vila Maior, Lobão, Gião, Louria de Guisante, Caldas, São Jorge e Pigeiros, Romariz e Meireles Poiares. Portanto, há todo um trabalho que é efetivamente desenvolvido, numa lógica de continuidade ao trabalho que é desenvolvido, que já iniciou com a ALP, nomeadamente todo o apoio relativamente ao autoemprego, trabalho por conta de outra, em emprego e também o eixo da qualificação, não é? O programa Promove-te. E na mesma linha que a Adélia acabou de referir, os nossos públicos são estratégicos, são pessoas em situação de desemprego, não é? Nomeadamente aqueles que não têm voz, aqueles que não têm qualquer tipo de oportunidade no mercado de trabalho. Falamos de DLDs e desempregados de muita longa duração, jovens à procura de primeiro emprego, beneficiários do rendimento social de inserção e pessoas portadoras de deficiência e incapacidade.
A grande novidade destes projetos é a criação de marcas que deem visibilidade às competências técnicas destas pessoas. Porquê? Porque este projeto vai buscar muito daquilo que são os recursos endógenos deste território e também dos saberes fazeres desta comunidade. Ou seja, Santa Maria da Feira é conhecida muito, e como vocês sabem, pelas recriações históricas, não é? Pela viagem medieval, pelas invasões francesas, pelo Berlim, portanto, pela Semana Santa, por todo um conjunto de recriações históricas que têm necessidade, efetivamente, de públicos especializados. E, portanto, uma vez que nós pretendemos promover a empregabilidade, temos aqui duas oficinas. Por um lado, a produção de figurinos, e a produção de figurinos também visa criar aqui uma marca, que é a marca dos ofícios, a marca de mesteres, que visa, efetivamente, a formação de costura e de manufatura, portanto, em termos têxtil, também em termos de calçado, para garantir que, de alguma forma, no final desta formação, tenhamos aqui um catálogo de pessoas especializadas para contribuírem, de alguma forma, para os eventos concelhios, demonstrando também que estas pessoas são capazes e que fornecem o seu serviço, digamos assim, às recriações concelhias. A oficina de gastronomia da época já iniciou, é uma oficina que diz muito respeito à formação de cozinha, muito centrada naquilo que é o rigor histórico do concelho, portanto, cozinha de alta qualidade com o saber fazer da comunidade e, portanto, visa de alguma forma também ir buscar os saberes antigos da comunidade. Portanto, a entidade coordenadora local deste projeto é a Cooperativa Casa dos Chopos, mas a entidade parceira é a ADRITEM, a Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa Maria. Semente, produção agrícola, a produção biológica e educação ambiental. Também ela é uma formação que visa, de alguma forma, potenciar a produção agrícola e tradicional. Falamos de feirinhas da terra, falamos de show cookings, falamos de ciclos formativos, falamos de visitas socioculturais, sim, portanto, é uma formação muito centrada naquilo que é o trabalho de um PROV, de uma rede PROV, dando continuidade também muito ao trabalho de exploração de produção agrícola e educação ambiental. Falamos também da marca Olinda, que foi uma marca que já iniciou no concelho, que já está instalada, não é? E que visa, de alguma forma, formar e capacitar ao nível da tecelagem tradicional, atribuindo, portanto, aqui uma marca e um valor acrescentado a estes produtos através da concepção de produtos com marca e com valor ao nível do design. Portanto, vamos ter aqui também alguns jovens designers do programa Jovens Criadores da Associação Inove Jovem e de outras entidades, ou também cidadãos designers, que de alguma forma pretendam dar aqui algum valor acrescentado a estas peças. A grande marca da Olinda, para além da diversificação de produtos, é de alguma forma promover a comercialização e a venda de produtos de pessoas que estão efetivamente em situação de desemprego. E prevê-se também todo um apoio à promoção, à divulgação e à comercialização destes produtos, seja pela elaboração de catálogos, seja pela diversificação e pela visibilidade que vamos dar a estes produtos, pela instalação dos mesmos em pontos de venda e também na loja colaborativa, que é uma loja que nós temos no centro da cidade, que visa dar visibilidade, de alguma forma, aos produtos criados por promotores locais, apoiados por nós e também apoiados por entidades de apoio ao emprego. Ana, temos de concluir. Sim, temos mesmo de terminar. Temos o Dia Aberto nas Empresas, temos também aqui ações muito centradas nas pessoas portadoras de deficiência e capacidade, temos a marca Vila Verde, temos os bootcamps muito centrados também na promoção da empregabilidade e de entrada no mercado de trabalho de pessoas com deficiência, que é o programa Trampolim. E temos também uma oficina de mesteres, que é a reparação de instrumentos tradicionais portugueses, muito mais para aqueles jovens NIT e para aqueles jovens que abandonaram ou concluíram o sistema educativo. E também o programa Inove Jovem, que é um programa de incentivo ao empreendedorismo jovem junto aos alunos do ensino secundário. Da minha parte, obrigada por me terem dado esta oportunidade. Gostei um bocadinho, Carlota, mas dei aqui o meu melhor para cumprir. Obrigada, Ana, obrigada. Obrigada a todos. Até já. Vamos ouvir a Inês agora, da PEL. Então, bom dia. Obrigada à 3S pelo convite e peço autorização para partilhar aqui a minha tela. Estão a ver? Sim. Então, estou aqui por parte da PEL. Para quem não nos conhece, nós somos uma associação criada no Porto em 2007
e basicamente fazemos projetos artísticos com grupos muito diversos, ou seja, são projetos artísticos de cariz comunitário, em territórios diferentes, em contextos diferentes, mas no fundo trabalhar processos de empoderamento e transformação social a partir das práticas artísticas. E pediram-me para vir a esta tertúlia, para vir falar de um projeto muito específico, que é o Sons do Jardim, que foi um projeto que aconteceu em 2019, aqui desenhado a várias mãos. Mas antes de falar do Sons do Jardim, acho que é importante, uma vez que foi um projeto para a comunidade, parece-me importante perceber qual era a relação que a PEL já tinha com a comunidade de vizinhos anterior a este projeto. E então, a PEL no Bonfim, já tínhamos feito um projeto com a comunidade que mora nas ilhas, ou que já tinha morado nas ilhas, chamado Retrato das Ilhas, Bonfim para além das fachadas, entre 2016 e 2018. Depois, em 2017, recebemos o convite para nos mudarmos para a Casa de Artes de Bonfim, onde temos desenvolvido a nossa atividade de forma mais regular. E por último, em 2018, desenvolvemos um projeto de criação comunitária chamado Jardim das Pedras, e o nome deste projeto veio exatamente do Jardim Alvalade, mas é mais conhecido como Jardim das Pedras, que é o jardim mais amplo ali da comunidade de Bonfim. E findo este projeto, tínhamos vontade de continuar esta relação quer com a comunidade de vizinhos, principalmente do bairro Fernão Magalhães, mas também a relação que já tínhamos começado a construir com os parceiros locais, também com os parceiros vizinhos. E daí surgiu a oportunidade para concorrermos ao Orçamento Colaborativo da Junta de Freguesia de Bonfim, e desenhamos este projeto, o Sons do Jardim, a várias mãos, ou seja, para além de nós, da PEL, estava também a Associação Meu Lugar no Mundo. Temos aqui a Cátia em representação, alguns num quadradinho. A ADID, que é uma associação mesmo sediada lá no meio do jardim e que trabalha com jovens com deficiências desenvolvimentais e intelectuais, e a Rede Educar, com quem também já tínhamos trabalhado. Como convidados, para darem assim também o seu contributo para este projeto, convidamos os Morada Vaga, que é um coletivo de arquitetos que cria instalações interativas para o espaço público, o Coro Sénior da Fundação Manuel António da Mota, e para termos aqui um olhar externo do impacto e do desenvolvimento do projeto, convidamos 2 avaliadores, neste caso a Vanessa Marques também está alguns aqui num quadradinho, e o Filipe Martins, da área transversal de Economia Social da Universidade Católica Portuguesa. Este projeto tinha como objetivo principal criar espaços de responsabilidade coletiva e de participação cívica e artística, de modo a promover uma fruição e apropriação do Jardim Alvalade, que até então parecia-nos um espaço algo negligenciado, não havia nenhuma atividade a acontecer lá, e na verdade parecia-nos um bom ponto de partida para nos reunirmos à volta deste espaço e o que é que queríamos para este espaço. Como destinatários principais tínhamos os jovens da Associação Meu Lugar no Mundo e da ADID, mas também e principalmente chegar à comunidade de vizinhos do jardim de uma forma mais lata. E para chegarmos a esta comunidade de uma forma mais lata, ou seja, termos idades tão diferentes, vizinhos mais velhos, vizinhos mais novos, tentamos criar uma panóplia de atividades que pudessem, no fundo, acolher diferentes interesses e diferentes gerações. Tínhamos então várias atividades. Uma delas era o grupo de criação coletiva. Era um grupo que se reunia semanalmente, era aberto a qualquer vizinho e qualquer vizinha, e no fundo era um espaço onde se experimentavam processos de criação coletiva, através da música, do teatro, do movimento, e o objetivo era criarmos um espetáculo coletivo, um espetáculo comunitário, que acabou por refletir esta ideia do jardim enquanto utopia, enquanto espaço de projeção, enquanto espaço em que tudo é possível. Depois tínhamos as oficinas de experimentação artística, todos os meses tínhamos uma oficina dedicada a um dos grupos específicos, neste caso está aqui a representar a oficina de movimento que tivemos com o grupo da ADID, e onde se experimentaram diferentes linguagens, mais uma vez, a música, o teatro, o movimento, as artes plásticas. Oficinas de construção coletiva orientadas pelo coletivo Morada Vaga, e aqui fazia-se principalmente recurso a materiais recicláveis e queríamos pôr toda a gente a experimentar, combinar diferentes materiais, mesmo aqueles materiais que tínhamos em casa, objetos, trazê-los e tentar combiná-los de forma a construirmos umas estruturas interativas que acabaram por funcionar como instrumentos musicais e também como cenografia do próprio espetáculo.
As oficinas de cidadania e de liderança comunitária, no fundo, eram também dedicadas aos grupos específicos de jovens e dos utentes da ADID, e eram onde se experimentavam exercícios para capacitar estes grupos para uma participação democrática e consciente, apesar de eles serem menores, apesar de ainda não terem voto na matéria de uma forma oficial, mas como é que podemos trabalhar aqui já questões da participação democrática e também da liderança comunitária. E as assembleias de vizinhos, que eram momentos muito especiais de regularidade trimestral, e eram espaços onde nós nunca sabíamos quem e quantas pessoas é que iriam aparecer. Tivemos assembleias de todos os tamanhos, mas na verdade era o espaço que acolhia mais gente, mais vizinhos e de todas as idades, todos os feitios, e era onde realmente se discutia o que é que nós queremos para este jardim, que cuidados é que ele precisa, o que é que nós gostávamos de ver acontecer nele e principalmente o que é que depende de nós para fazer acontecer. Portanto, chegar aqui a uma estratégia de preservação e dinamização do jardim que nos era comum. Todas estas atividades acabaram por contribuir para a construção deste espetáculo comunitário, ao qual chamamos Ilha Jardim, e que acabou por ser apresentado em 2 jardins diferentes, e que foi engraçado porque ele realmente foi um culminar deste processo, não só da parte artística, mas também da componente cívica. A certa altura no espetáculo havia um momento assembleia, um momento de assembleia de vizinhos em que o próprio público era convocado a dar ideias para o que é que poderia acontecer naquele jardim e que recursos é que existiam entre nós, entre este grupo de pessoas aleatórias que se juntou, como é que poderíamos fazer acontecer as propostas que gostávamos de ver implementadas. Este projeto terminou em 2019, ou seja, decorreu ao longo de 2019 e terminou no final do ano, e portanto agradeço o convite para voltar a falar nele, porque realmente passado um ano há outras leituras que me surgiram e que foi realmente interessante e gostava de partilhar algumas reflexões convosco. Realmente foi um projeto de intervenção social e artística e criamos espaços de encontros intergeracionais improváveis. Nós queríamos mesmo que se cruzassem pessoas que de outra forma não se cruzariam e que nós já estamos tão habituados a estar em gavetas por causa do nosso trabalho ou da geração que pertencemos, que realmente estes espaços que criamos eram para cruzar pessoas que de outra forma não se cruzariam. E esses espaços tanto eram de experimentação artística, em que explorávamos o jardim como uma utopia, de olharmos para o jardim e para os elementos do jardim e percebermos que outras tantas coisas é que ele poderia ser, o que é que aquele banco de jardim poderia ser se não fosse um banco de jardim. E nos ensaios tudo era possível e de repente o banco era um barco e de repente já era outra coisa. E esse processo de utopia e trabalhar o sonho e a projeção a partir das práticas artísticas. E por outro lado espaços em que se fazia reflexão, discussão e de assumirmos alguma responsabilidade coletiva perante este espaço que nos era comum. E aqui, no fundo, enquanto que os espaços de criação artística trabalhavam a questão do jardim como utopia, estes espaços de reflexão e discussão eram para o jardim real. O que é que nós queremos ver acontecer? Realmente pensar este projeto que partiu de um espaço público como ponto de partida foi uma maneira eficaz, diria, de apelar este sentido de pertença e de responsabilidade por cuidarmos do que é comum. E ao longo de todas as atividades, o que foi feito um exercício de se incentivar o levantamento de propostas que só dependessem dos recursos locais, ou seja, que potencial é que nós já temos na própria comunidade, em termos de recursos físicos, recursos humanos, que nos possam permitir apropriarmos e ativarmos este espaço público. Portanto, o Jardim Paulo Valada, assim, a um ano de distância, e também com a ajuda de reler o que a Vanessa e o Filipe escreveram sobre o que é que foi o processo. Eles diziam a certa altura que o Jardim Paulo Valada foi o contexto, mas também o pretexto deste projeto, porque no fundo ele começou a ser visto não só como um jardim enquanto espaço físico, mas como um espaço simbólico, um espaço com potencial para fazermos acontecer, e onde foi possível projetarmos utopias, mas também construirmos vontades e percebemos que é possível, se não nos organizarmos, fazermos acontecer aquilo que queremos ver acontecer sem dependermos de vontades políticas ou de tratar de burocracias infindáveis. E no fundo
e aqui fazendo o link aqui ao tema desta tertúlia, parece-nos que ao construirmos estes encontros da comunidade em que há uma reflexão, há uma discussão coletiva, mas também há uma vontade de acionar aqui as propostas, que trabalha-se aqui o desenvolvimento local a partir de dentro, a partir da própria comunidade. E gostava só de terminar, não sei como é que estou de tempo, mas só tenho mais um slide, e gostava de terminar com uma fotografia de uma das cenas do espetáculo e com uma frase que acho que liga aqui algumas das coisas que fomos falando. Contra a corrente rumamos, no corpo levamos a febre de transformar, a febre de imaginar novos lugares, outras possibilidades. A transformação é uma partida e o envelhecimento uma sorte. Somos nós a primeira pedra deste mundo que está por vir e que cada loucura nossa, por muito que faça moça, ajuda a construir. Obrigada. Muito bem. Cabe-me agora animar aqui um bocadinho a sessão. Já temos aqui duas questões, o pessoal ainda está um bocadinho tímido nesta questão das perguntas, portanto vamos aqui avançar. Há aqui duas perguntas que já coloco de seguida. A minha proposta seria reunir um conjunto de perguntas e dar a voz outra vez, portanto, desde as perguntas que já foram elaboradas pelos participantes, aqui com uma ou duas que também me cabem a mim. Parece-vos bem, ou seja, e depois aguardamos por mais. Eu gostava de perguntar, vou tentar ser objetiva, porque tenho tantas ideias na cabeça. Apelo, por um lado, eu vou começar pela última intervenção, apresenta aqui um caminho de uma relação com a comunidade que já vinha de há 4, 5 anos, talvez um bocadinho menos daquilo que nos expôs, de um trabalho que claramente é de um envolvimento comunitário gritante, não é? Portanto, se quisermos, dentro das linhas que temos vindo a discutir, de espaços de inovação, de criação, de transformação, é claramente um exemplo muito claro dessa possibilidade do bottom-up, num campo que politicamente tem sido, enfim, começa a surgir, mas que tem tido um pouco apoio público e pouco apoio financeiro. Nomeadamente tem havido alguns programas das Gulbenkian e outros que promovem este tipo de intervenção. Havia aqui uma política pública que acabou por nunca chegar, a cultura para todos. Enfim, é mais uma promessa, mas por um lado a minha pergunta é, ok, vocês iniciaram este caminho, há aqui uma experimentação, há aqui muitos frutos, como a Inês acabou de... Mas como é que se espera que isto possa evoluir e como é que isto se pode articular, digamos assim, também com uma maior sustentabilidade, uma maior sustentação da continuidade de muito deste trabalho, para além daquilo que se faz do ponto de vista ativista e voluntarista e cívico, não é? Para a Rosa, gostaria de perguntar, na verdade este caminho é muito semelhante, de alguma maneira, em termos, e evidencia também muito claramente como ativar a voz dos participantes, como mobilizar também em vários níveis digamos, os atores que têm e que podem vir a ter também um papel mais à frente, dentro de uma área que, pelo contrário, tem sido uma forte prioridade e de financiamento público, a igualdade de género, não é? Como é que, digamos assim, numa linha de continuidade, Rosa, quer com as autarquias e os poderes públicos, quer com outros parceiros, quer com a própria população escolar e, enfim, das comunidades escolares, chamemos assim, com tudo o que isso significa, como é que podemos encontrar aqui rasgos de transformação, de continuidade deste trabalho também? No fundo é uma pergunta semelhante, embora os vossos contextos sejam diferentes e se articulem com políticas públicas de maneira diferente. E para a Alpe, por fim, gostaria de vos perguntar, quer dizer, a vossa intervenção é extremamente cativante também do ponto de vista da multiplicação de intervenções técnicas, digamos, de modelos
de otimização de bons modelos no plano rural, no plano urbano, enfim, em diferentes modelos de acompanhamento, de desenvolvimento para as necessidades das empresas, mas e apesar de se perceber a rede de atores que está aqui por trás, e vocês foram referindo isto, mas como é que isto se transforma realmente em estratégias de desenvolvimento, em estratégias articuladas entre atores para o desenvolvimento local e para o desenvolvimento do emprego, não é? E como é que também, no vosso caso, como é que a voz e como é que a participação dos próprios públicos e empresas cabe aqui também nesta estratégia? Pronto, e já falei demais, temos aqui um bate-papo. Ana Luísa, queres lançar também aqui para cima da mesa as perguntas da Esther, do Frederico e não sei se mais alguém entretanto? Se calhar não vou colocar as questões tal e qual, não é? Mas há aqui claramente uma pergunta direcionada para as questões da igualdade de género, no fundo também das dificuldades de trabalhar com públicos eventualmente mais com outras idades que não só as crianças, não é? Portanto, no fundo, como é que se trabalha com homens e de outras gerações também estes temas que têm outros desafios. E depois também aqui questões que estão muito em torno de, ok, como é que no fundo vocês desenham estes projetos, se isto faz parte de um plano mais global, não é? Com outras entidades e com eventualmente, não sei, a autarquia ou o que for. Alguns de vocês foram dando algumas pistas nesse sentido, e depois também muito de e como é que vocês medem também este trabalho, como é que este trabalho se prolonga, que consequências é que estas ações têm, designadamente, por exemplo, estas assembleias de vizinhos, o que é que se faz com essas decisões, concretamente, não é? Ok, há todo um processo que é muito importante que vocês descrevem e depois que consequências práticas é que isso tem também, não é? É mais ou menos isto. Espero não ter defraudado nenhuma pergunta que tenha sido aqui colocada. Rosa, uma vez que já não falas há muito tempo, estás aí ansiosa? Estou, de facto, ansiosa por tomar a palavra. Obrigada pelas questões, porque permite-nos também explicar um bocadinho melhor o que pretendemos aqui trazer. Eu gostei muito das outras apresentações, é sempre inspirador para nós e também é uma das riquezas que tiramos destes encontros, podermos recolher inspiração, para depois nós transpirarmos através da vossa inspiração. Em relação foram várias as questões, não é? E se calhar começava pela primeira que a Carlota colocou. Como é que nós sabemos que este trabalho que nós estamos a fazer traz alguma transformação social, que no fim de contas é esse o objetivo, não é? Nós temos sempre avaliação externa e todos estes projetos são financiados através de programas nacionais ou internacionais da União Europeia e, portanto, nós temos sempre avaliação externa e tentamos sempre nos projetos que desenvolvemos ter em conta essa avaliação, ir melhorando aquilo que pode não estar a funcionar tão bem e continuar aquilo que está a correr melhor. Mas, por outro lado, também temos, e nos projetos novos que desenhamos a seguir, temos também em consideração essa avaliação que foi feita. Agora, como é que nós também nos podemos aperceber da transformação? Podemos aperceber, por exemplo, pelo facto de a Colabora estar no terreno, foi criada em 2008, e se no início havia alguma dificuldade em conseguirmos implementar projetos, em entrar nas escolas, nós hoje, por exemplo, temos, hoje não por causa da pandemia, mas até chegar a pandemia, mas mesmo assim ainda continuamos a ter algumas escolas em que estamos lá dentro praticamente. Mas há uma abertura muito grande e há uma procura das próprias entidades e das escolas, neste caso, que estamos a falar deste projeto, em quererem a nossa intervenção, e são às vezes elas que nos pedem essa intervenção. E isso já mostra que há uma transformação na mentalidade das direções das escolas, dos docentes, que pretendem que haja este trabalho. Em relação às crianças e jovens, isso é sempre muito óbvio nas sessões, e como eu disse há bocado quando acabei a minha intervenção, são as professoras e os professores que ficam admirados com a capacidade de reflexão destas crianças e jovens com quem trabalham todos os dias determinadas matérias, mas que não são exploradas algumas questões. É certo que há a disciplina de cidadania,
mas são também as próprias professoras e professores que nos dizem que muitas vezes não sabem como abordar as temáticas, não sabem como explorar e fazer com que aquilo sejam realmente sessões ou aulas de efetiva exploração da cidadania que deve existir em cada pessoa. E, portanto, há essa percepção de que há uma evolução, por exemplo, em relação à igualdade de género, da necessidade de se trabalhar, e que não é com o tempo isso lá vai, como a gente ouvia muito no início, e, portanto, pensamos que há essa evidência. Depois, em relação à questão como é que é feito, como é que nós sabemos que aquele projeto é importante para aquele público, não é? E porque é que decidimos, era uma questão que até está aqui colocada pelo Frederico Reis e que também foi depois apresentada por vós. O diagnóstico, como eu disse, nós vamos fazendo na medida em que o nosso contexto, nós já estamos a trabalhar nele há muito tempo e, portanto, nós lemos-lo e é nosso dever também como técnicas de intervenção social ler o nosso contexto, não é? Através da nossa experiência, mas também de leituras que fazemos e de investigações que consultamos. E depois esse diagnóstico vai sendo feito ao longo de todo o projeto. Nós, por exemplo, para desenharmos uma candidatura ou um projeto, é claro que antes auscultamos os parceiros, neste caso concreto as escolas, no sentido de perceber se isto lhes faz sentido, se identificam com esta proposta que nós fazemos. Mas depois o diagnóstico também é feito porque são as crianças e jovens que detectam quais são as desigualdades nas suas escolas e que medidas é que elas querem propor para mudar os problemas. E pronto, e como eu dizia também, a avaliação externa também nos permite perceber qual é o impacto que tem. E, portanto, no fim de contas, o diagnóstico vai sendo feito ao longo de todo o projeto e envolvendo as várias partes interessadas, não é? É claro que a maior parte das vezes as iniciativas partem da Colabora, que as põe ao dispor das entidades com quem queremos trabalhar e que recolhemos contributos, mas tentamos sempre, porque é também a única maneira dos projetos terem aceitação, não é? E terem algum impacto, que as próprias entidades que vão participar se identifiquem e que achem que isso lhes faz sentido. E agora, quando estava a ouvir a Inês Lapa, estava a lembrar-me de uma iniciativa que não tem tanto a ver com arte, mas para dar um exemplo de como é que isto faz sentido e como é que tem impacto mesmo. Por exemplo, no bairro social do Cabeço, com quem nós trabalhamos bastante, com a população, o autocarro não ia lá porque a empresa de transportes contratada pela Câmara Municipal da Covilhã achava que eles diziam para as pessoas que o autocarro nunca ia lá, mas a gente sabia que eles não iam lá porque não havia interesse financeiro, digamos assim. A população identificou esse problema porque ainda por cima prejudica principalmente as mulheres e as crianças para irem para a escola tinham que fazer um percurso a pé por carreiros e caminhos sem estrada, sem passeio. As mulheres são quem vai mais às compras, não têm carros, não têm transportes públicos, portanto também venham com os carretos das compras para casa a pé. E conseguimos que a população se juntasse, fizesse um abaixo-assinado, mas também e principalmente se reunisse com a Câmara Municipal e com a empresa de transportes para exigir que o autocarro passasse no bairro. E ao fim de algumas negociações e de idas à Câmara falar com os responsáveis pelos transportes e pelo município, o autocarro começou a passar lá e tem feito a carreira necessária para que as crianças possam ir à escola de autocarro, não é? Em vez de terem que fazer um percurso a pé e as pessoas possam ter este serviço. Pronto, isto foi, lá está, ouvimos as pessoas, ajudámos-las, porque muitas vezes o que falta às pessoas, e não estou a falar só das pessoas dos bairros sociais, a nós próprios também, é alguma orientação, é alguém que arranca com as coisas. No fim de contas fizemos isso e agora o problema está resolvido, não é? Continua a ser um bairro social, mas pelo menos com melhores acessibilidades. Eu não sei se respondi a tudo, porque foram várias questões, mas depois se houver alguma coisa ainda posso voltar a intervir, se assim acharem. Sim, se calhar só deixares aí alguma nota sobre como trabalhar com outros públicos mais velhos, se calhar porque era aqui uma pergunta também da plateia. Sim. Não, essa questão também é muito pertinente porque
porque de facto, muitas vezes as pessoas têm a ideia, quando se luta pela igualdade de género, estamos a lutar contra os homens, não é? E se os homens forem pessoas com menos educação, com mais idade, quando digo educação escolar, com mais idade, com menos educação, têm mais dificuldade porque viveram muitos anos neste modelo, nesta matriz de sociedade, em que os homens parece que só têm privilégios e as mulheres têm alguns privilégios, como abrirem-lhes a porta, deixarem-nas passar primeiro, não é? Mas depois têm um pouco mais do que isso. E então, para alguns, parece-lhes que a igualdade de género é fazer perder direitos. Uma das estratégias que nós temos, e isso também tem que ser adaptado aos contextos e às situações, é fazer ver aos homens que a desigualdade de género também os prejudica a eles, não prejudica só as mulheres. Por exemplo, a taxa de mortalidade, a esperança média de vida dos homens é mais baixa do que a das mulheres e não tem a ver só com questões genéticas, também tem a ver com questões sociais. Um homem viúvo que está habituado desde sempre a que a mulher cuide dele, quando se apanha viúvo, muitas vezes vai-se abaixo, não é? Isto é um exemplo que nós podemos dar. Mas também os rapazes, pelo facto de serem educados para serem muito machos, muito ativos, muito aventureiros, têm acidentes de carro, de motas e não só, acidentes de todo tipo, porque têm que mostrar como são machos e muito superiores em termos de masculinidade. Mas os exemplos são inúmeros. Os homens desempregados entram mais depressa em depressão e a pressão social sobre um homem desempregado é muito maior do que sobre uma mulher, porque ele tem que ser o ganha-pão da família. Por outro lado, a mulher tem sempre outras coisas para fazer e os homens, se não forem educados na igualdade de género, quando não têm emprego, parece que ficam inúteis. Quando uma família se desmembra e há um divórcio, porque é que as mulheres é que têm direito de ficar com os filhos e porque é que não se há de pensar que os homens também têm esse direito? Portanto, há muitos prejuízos para os homens, já estando a falar do ponto de vista egoísta, se não quisermos ir para o ponto de vista de baixo da humanidade, em que ninguém pode ser feliz com outras pessoas com direitos coartados apenas por conceitos. Se não formos por aí, vamos por estes argumentos mais egoístas, que é os homens também são muito prejudicados com as desigualdades de género. Espero ter respondido. Obrigada, Rosa. Passamos a palavra aos outros. Entretanto, há aqui uma pergunta também, não é, Ana Luísa, sobre como é que estes projetos são financiados e sustentabilidade. Mas passávamos agora a palavra, depois se a Rosa ainda tiver algum comentário sobre isto. Sim, podemos passar. A Rosa foi falando também disso, não é? Portanto, sim. Exato. Sim, eu posso começar por responder do nosso projeto. Tal como eu disse, este projeto foi financiado pelo Orçamento Colaborativo da Junta de Bonfim. E foi realmente, ou seja, partiu de um desenho, ou seja, o que não acontece muitas vezes. Às vezes, quando se desenha um projeto, parte da entidade promotora que convida parceiros e a coisa é uma amálgama depois de compromissos e de expectativas, e neste caso foi mesmo um projeto desenhado com estas 4 instituições parceiras que realmente, a partir das necessidades e da experiência de cada uma no território, o que é que nós queríamos fazer com o Sons de Jardim. E realmente, assim como há o Orçamento Colaborativo do Bonfim, há mais 2 ou 3 iniciativas de política. Perdemos a Inês. Muito exigentes. Realmente o Orçamento Colaborativo tinha um formulário muito simples e que era destinado às associações locais, e há assim mais algumas iniciativas desse género. E a verdade é que nós sentimos que o Sons de Jardim aconteceu durante um ano, e esse foi o ano que nós precisamos para construir, aprofundar a relação que já tínhamos com a vizinhança, chegar a outras pessoas, ou seja, vizinhos não ancorados em uma instituição, não é? Vizinhos que
que sentissem a curiosidade para entrar pela porta adentro. Ainda por cima, a Casa de Artes de Bonfim, que foi o espaço onde aconteceram a maior parte das atividades, não é o espaço mais aberto, porque já foi outras coisas e as pessoas ainda estão a descobrir o que é aquele espaço e, portanto, havia alguma resistência em entrar na casa e tivemos que abrir as janelas grandes que davam para a avenida, tivemos que nos pôr à janela, falar com os vizinhos a partir da janela para eles verem para dentro e verem que era seguro entrar. Mas realmente foi um ano de ações de mobilização, de auscultação, de criação desta relação com os vizinhos e de perceber, de trabalharmos esta relação não só de treinador de bancada, não é? Porque a junta nunca mais trata disto e porque eu já falei com não sei quem, mas quando estamos aqui, o que é que temos aqui que podemos fazer juntos? E aqui respondendo à pergunta do Frederico, que consequências é que as decisões das assembleias de vizinhos tiveram, a verdade é que as coisas que acabaram por ser decididas, as propostas que foram mais votadas nas assembleias de vizinhos, estão compiladas numa carta de vizinhos e que no fundo é uma carta de compromisso dos próprios vizinhos para consigo mesmos, né? Mas que a ideia é que isso desencadeasse uma segunda fase do processo, ou seja, o Sons do Jardim foi uma primeira fase de auscultação, de criação, de exploração e agora temos esta carta com uma série de propostas concretas que não dependem de nenhum financiamento nem de nenhuma vontade política. E no início deste ano, 2020, começamos um grupo de trabalho focado nessa operacionalização das propostas que saíram das assembleias. Tivemos uma reunião em janeiro, tivemos uma reunião em fevereiro e depois todos sabemos o que aconteceu em março, e realmente ficou aqui um bocado suspenso em que é que isto se materializa em termos de ações concretas para o jardim. Entretanto, fizemos uma candidatura a um fundo de apoio de associativismo para ver se conseguíamos realmente arrancar com uma segunda fase do projeto para constituir um grupo de trabalho, porque uma coisa é quando se trabalha também com a comunidade mais lata e os vizinhos vão aparecendo de forma mais ou menos flutuante, e outra coisa é depois avançarmos para uma segunda etapa em que há um grupo de vizinhos se calhar mais limitado que fica responsável por operacionalizar ou pelo menos decidir algumas coisas e depois chamar o grupo mais lato para fazer acontecer. E realmente, no nosso caso, faltou-nos esse segundo projeto ou essa segunda etapa que estávamos a começar a arrancar no início do ano, este tal grupo de trabalho que pudesse dar corpo a estas propostas. E lá está, isto não é que nós concorremos a este fundo, ou seja, mas há outras formas de fazer e não estamos dependentes de um financiamento para fazer acontecer. Realmente estamos aqui a perceber, porque as pessoas agora também têm ainda mais medo de vir para espaços fechados, para se encontrarem com outras pessoas, e realmente há uma série de condicionantes aqui que nós estamos a avaliar para podermos perceber quando é que podemos reativar esse grupo e rearrancar com as propostas. Obrigada, Inês. Adélia? Sim, então, relativamente à questão colocada da articulação com os parceiros e do seu contributo nesta estratégia de intervenção local, eu posso dizer que a EALP foi criada em 2006, na altura através de um projeto ou do programa ProGrid, financiado pelo ProGrid. E depois sempre foi pertinente a sua manutenção, porque as questões do emprego foram cada vez mais pertinentes. E nesse sentido, ela tem sido financiada essencialmente pelos CLDS. O primeiro CLDS em 2011, depois um CLDS 3G, agora um CLDS 4G. Nos períodos intermédios, quando não temos estes financiamentos, a Casa dos Choupos mantém esta estrutura com os serviços mínimos, não é? Porque obviamente não nos permite fazer tanto trabalho quanto fazemos quando temos os financiamentos destes programas, mas esta resposta mantém-se sempre porque ela é absolutamente necessária. Relativamente aos parceiros, estes projetos são promovidos pelo município de Santa Maria da Feira e, portanto, têm por base, digamos, o seu plano de desenvolvimento social e outros instrumentos estratégicos do município.
Normalmente, a Casa dos Chopos tem sido convidada para desenvolver estes projetos, sobretudo porque já tem uma experiência e um know-how acumulado ao longo de anos, seja agora na área do emprego, porque este CLDS é só na área do emprego, como noutras áreas, porque os projetos e os CLDS anteriores tinham outros eixos de intervenção, nomeadamente o apoio às famílias, a intervenção junto de vítimas de violência doméstica, que também tem um know-how acumulado, e, portanto, a Casa dos Chopos tem sido convidada para desenvolver estes projetos. Como é que ela desenha? Normalmente pensa quem são os parceiros que podem dar aqui contributos importantes, convida novos parceiros, neste caso o Centro Tecnológico, para contributo junto dos territórios mais urbanos, e porque é uma entidade também com muita experiência e muito trabalho feito na área, sobretudo do calçado, que é um dos setores mais importantes do território, e a Adritem para contributos junto dos territórios mais rurais, porque também tem essa experiência e esse conhecimento de muitos anos. E depois, em conjunto, então, desenhamos aquilo que pode ser o projeto e as respostas que podem responder àquilo que são os objetivos, que neste caso e neste último projeto é essencialmente trabalhar com públicos mais vulneráveis, com aqueles públicos que estão, enfim, mais afastados do mercado de trabalho, que têm mais dificuldade no seu acesso, têm muito mais limitações a todos os níveis e, portanto, em conjunto desenhamos o projeto com esses parceiros. Mas a EALP, nomeadamente a EALP, sempre trabalhou e sempre fez todo o seu trabalho numa base de ativação de sinergias e de parceiros. Portanto, há parceiros formais e há parceiros muito informais que surgem no dia-a-dia à medida que vamos sentindo a necessidade de incluir aquele parceiro e, portanto, nós não temos respostas para os nossos públicos imediatas e respostas na ponta do dedo, mas vamos percebendo que podem haver parceiros no território ou nas proximidades que podem responder àquela necessidade e, portanto, ativamos essas sinergias. E, normalmente, os parceiros entram neste trabalho de parceria com muita facilidade, envolvem-se muito facilmente neste trabalho em parceria e essa tem sido a grande vantagem do nosso trabalho, é poder assentar isto numa rede de parceiros, seja mais formal, seja mais informal, mas que estão sempre disponíveis para contribuir para aquilo que são os objetivos estratégicos, como é o emprego e todas estas questões relacionadas. Portanto, eu acho que é essencialmente isto. Relativamente aos públicos, naturalmente que nós vamos direcionando as atividades para estes públicos mais vulneráveis, também porque é uma exigência do próprio programa, mas porque, e já o fazíamos antes, porque sentimos que são aqueles que estão mais a descoberto, ou seja, normalmente não existem respostas para estes públicos, eles não têm as oportunidades que os outros que estão ao dispor dos outros públicos, então urge criar novas respostas, novas oportunidades que permitam facilitar o acesso ao mercado de trabalho ou a outros dispositivos mais estruturados que lhes permitam então ter outras oportunidades. E, portanto, muitas vezes fazemos nesta convicção de que estas novas respostas são interessantes para eles, mas também vamos nos deparando com a dificuldade de os envolver. Porquê? Porque muitos destes públicos já estão arredados há muito tempo destes contextos, já estão desacreditados, já não acreditam que existam respostas para eles e, portanto, nós temos também e, sobretudo, fazer um trabalho de terreno, de ir junto deles, captá-los e dar-lhes a conhecer as respostas que temos pensadas para eles, porque não é fácil envolver públicos que já estão desacreditados e que já estão fora deste contexto. Eu não sei se a Ana tem alguma coisa mais a acrescentar. Não, Adélia, não muito mais. Mas, de facto,
pronto, procurando salvaguardar aquilo que são as áreas estratégicas, os objetivos e as ações destes projetos, obviamente nós partimos numa lógica participativa, portanto houve aqui um diagnóstico participado, seja com estas entidades, seja ainda com os instrumentos estratégicos, que é o Plano de Desenvolvimento Social, que todo este plano estratégico derivou de consulta junto dos fóruns sociais de freguesia. Os fóruns sociais de freguesia são órgãos operativos da comunidade que indicam caminhos e soluções à medida daquilo que são os problemas da realidade local. E, portanto, a partir dos instrumentos estratégicos que estão concentrados na rede social do Conselho, a partir do trabalho que é feito junto e com os fóruns sociais de freguesia, estes projetos efetivamente foram desenhados à medida daquilo que é a experiência de duas entidades parceiras, da experiência da cooperativa Casa dos Chopos, nomeadamente da ALP, mas muito mais do que isso, a partir da voz do cidadão e da cidadã. Obviamente que recorremos muito aos fóruns sociais porque são eles que estão junto da comunidade e são eles que conhecem claramente os problemas, as especificidades e as identidades daquele território. E, portanto, por um lado, este projeto, de alguma forma, estes projetos tentam responder claramente a diferentes situações de vulnerabilidade, não é? Como a Adela referiu, vai buscar aqueles que não têm voz, aqueles que estão sem fundo, não é? Que não têm fundo na realidade, não é? Que não têm voz. E, por outro lado, também ajustar também ao compromisso de contribuir para o ajustamento das ofertas de emprego com, mais do que o perfil de trabalho, com as condições de contrato de trabalho para uma lógica de trabalho digno e justo. Os ODS também estão aqui presentes, não é? E, portanto, o conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres, é também uma das metas contratualizadas também, muito mais do que os indicadores de contratualização com o país. Nós temos aqui um impacto que queremos gerar junto desta comunidade, que é o direito à cidadania, o direito à igualdade, o direito à pessoa reconhecer em si mesma que existe um direito porque há um dever e existe um dever porque há um direito. E, portanto, é esta lógica também de compromisso que as pessoas têm junto daquilo que são as suas próprias condições de trabalho. Portanto, eu refiro-me particularmente também aqui ao trampolim, por exemplo, ao programa de promoção de competências junto das pessoas portadoras de deficiência e de incapacidade, em que as entidades empregadoras advogam com muita frequência que empregar uma pessoa é efetivamente um custo associado à organização. O que estes CLDS permitem é, de alguma forma, criar condições para permitir o tal salto, o tal trampolim. O programa Trampolim tem aqui um programa de voluntariado que de alguma forma também vai apoiar estas pessoas a se integrarem nas entidades empregadoras, facilitando e adaptando efetivamente aquele contexto de trabalho. Pronto. Por outro lado, também, este CLDS, para além de todo um conjunto de ações obrigatórias, não é, tem claramente aqui a importância de apoiar ao nível das questões da igualdade de género, da igualdade entre homens e mulheres, da questão da ética empresarial e da responsabilidade social. E nós temos aqui o compromisso de criar 3 campanhas, uma por ano, que promova as questões da igualdade, não é? Lançamos agora uma que foi o Valor Igual, que podem ir à página do Facebook da Cooperativa Casa dos Chopos, para trabalho igual, de igual valor, salário igual. Convidamos diferentes atores da comunidade que representam diferentes, seja na esfera pessoal, seja na esfera laboral, diferentes posições, não é? Falamos de uma diretora de recursos humanos, falamos de um jovem que trabalha, portanto, na área do calçado, muito centrado, um homem muito centrado no calçado, um pai, um homem que de alguma forma também é o representante da Associação de Pais, e, portanto, este CLDS também tem ações não obrigatórias que respondem muito claramente àquilo que é a igualdade entre homens e mulheres e incentiva estas entidades empregadoras a um enquadramento muito mais digno. Paralelamente, há um conjunto de metodologias inovadoras, não é? Que obviamente são metodologias novas. Esta multiplicidade de metodologias obviamente não caiu do céu. Caiu, por um lado, porque ouvimos os fóruns sociais de freguesia, ouvimos as entidades parceiras e partiu muito daquilo que é a experiência que a cooperativa tem desenvolvido ao longo deste tempo. Por outro lado, também, o trabalho individualizado à medida e personalizado é, como a Adélia referiu, é no fundo a chave, a porta de entrada está ali, não é? Nós fazemos um trabalho muito à medida da situação da pessoa. E, portanto, se a pessoa, efetivamente, nós não conseguimos apoiar a pessoa naquele momento, recorremos aos parceiros da nossa rede de parceiros, não é?
Por isso é que nós estamos tão descentralizadas neste momento, porque o trabalho de proximidade é um trabalho de proximidade ao cidadão, é um trabalho de proximidade junto da rede social e das entidades empregadoras. E é a partir deste trabalho tripartido que nós, de alguma forma, também acreditamos que ao fim dos 3 anos, já não falo da questão da sustentabilidade, que tínhamos aqui pequenos impactos de médio prazo, já não falo de longo prazo, e, portanto, a sustentabilidade nós vamos criando ao longo do tempo. É muito difícil para as organizações do terceiro setor criarem, de alguma forma, sustentabilidade, porque, obviamente, temos falta de recursos. É uma evidência, não é? Temos que estar permanentemente a recorrer aqui a financiamentos. A nossa grande dificuldade é encontrar fontes de receita, efetivamente, para as nossas respostas. Vamos encontrando pequenas receitas, mas claramente que são insuficientes para responder àquilo que é o problema da sustentabilidade. Isto é um problema de todos, mas a marca Direitos e Desafios está aqui em cima da mesa porque esta é uma marca da comunidade. E, portanto, acho que era só isto que eu gostaria de deixar aqui em cima da mesa. Obrigada, Ana, e obrigada a todas pela resposta a estas perguntas e esta tertúlia. Cabe-me a mim fechar aqui esta conversa. Foi muito rica. Começamos esta sessão com o desafio de compreender como é que as organizações da economia social e solidária estão a encontrar formas de promover o desenvolvimento local e formas, digamos, inovadoras, inovadoras no sentido de ser capaz de transformar. E sublinharia então, se calhar aqui algumas ideias já fui deixando mais atrás, mas sublinharia aqui algumas ideias particularmente interessantes e importantes. Uma muito transversal, é que apesar desta questão que a Ana dizia do médio prazo, mas o longo prazo é o que está aqui presente em claramente presente em todas as intervenções. Se calhar na PEL temos uma iniciativa com 4 ou 5 anos que ainda não é muito longo prazo, mas que estão com o menino nas mãos. Vocês agora estão com o menino nas mãos, têm a população a começar a responder. Temos uma estrutura frágil do ponto de vista dos financiamentos mais nesta área da intervenção pelas artes e portanto há aqui muitas alianças ainda e muita ligação, apesar do orçamento participativo, que é um instrumento também interessante, que falamos nas sessões anteriores, como um dos instrumentos interessantes de política pública local que permite exatamente dar algum espaço a esta bottom-up. Portanto, estão com o menino nas mãos e, portanto, agora a questão do longo prazo é como é que vamos evoluir daqui para a frente, não só com a comunidade, que são os desafios imediatos que a Inês também estava a dizer, mas como é que isto poderá dar frutos um bocadinho maiores, não é? Também o longo prazo na experiência da Colabora, porque apesar da Rosa falar aqui de um projeto, nos trazer um projeto relativamente mais recente, estão há quase 12 anos ou qualquer coisa como isto, a trabalhar e que também foi dando conta de que foram criando o seu próprio espaço e foram criando a sua própria credibilidade em rede de parceiros e, portanto, também os parceiros já respondem positivamente a uma série de desafios e de novos temas e de novas formas de intervenção para a qual a própria Colabora participou ativamente, com toda a certeza daquilo que conheço. E, portanto, mais uma vez aqui, a questão também do longo prazo. Não ficou tão claro, Rosa, mas fica para próximas núpcias, a relação com o poder local e como é que, de facto, isto pode evoluir em estratégias mais substantivas do ponto de vista também de política local. E a experiência da Alpe, que também longuíssimo prazo, na verdade, não é? No sentido em que toda esta sofisticação em termos de trabalho de rede, em termos de criar sinergias, em termos de pôr esta rede a funcionar ao serviço da população, e também um exemplo de como uma fortíssima parceria entre o poder local e uma organização da economia social e solidária estão aqui com tanta força institucional e com tanta vontade e caminho e estratégia de responder às problemáticas do emprego e da integração social. Portanto, ficamos aqui com
muitas pistas muito interessantes também de como é que pode estas transformações a nível do desenvolvimento local serem feitas, e os desafios que sabemos de longo prazo, de coerência, de consistência nas posições, enfim, um exemplo de parceria muito forte com as autarquias locais, mas ainda do grande trabalho que há certamente a fazer entre a economia social e solidária e as autarquias. Muito obrigada a todos. Este é o último ciclo, a última tertúlia, o último ciclo deste ano, mas prometemos trazer mais para o ano, temos muitas ideias, isto é um processo em evolução, tem um caráter relativamente informal, como viram que tentamos dar, e portanto em breve, ou melhor, no início do próximo ano, receberão mais novidades sobre a continuidade destas tertúlias e esperamos poder contar convosco também no próximo ano e novos temas. Obrigada a todas. Obrigada, até à próxima. Obrigada. Obrigada, tchau. Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigado. Obrigada e bom dia. Obrigada, até à próxima. Obrigada pelo convite. Beijo. Obrigado.